Então, o objetivo macro desse trabalho é exatamente esse. A gente padronizar, acabar com essa diferenciação de quem paga tem um tipo de veículo, quem não paga tem outro tipo de veículo. Essa é a ideia. E a ideia é também fazer com que todo o processo produtivo já seja desenvolvido para poder fazer com que o veículo saia da fábrica já com essas condições estabelecidas para ser utilizado no transporte de estudantes no Brasil. Então, é um mercado grande, vocês são conhecedores disso, só na zona rural, que é o foco que nós temos hoje, nós temos 4.685.000 estudantes que são transportados diariamente. Desses aí, 4.100.000 são transporte rodoviário, os outros 500.000 são transporte aquaviário. Então, é um mercado grande. Se você for estender isso para a zona urbana, evidentemente que esse número vai ficar umas 4 ou 5 vezes mais de estudantes que utiliza transporte escolar no Brasil, transporte público, para poder chegar na escola. Barradas, por favor, meu amigo. Você chegou bem na horinha aqui. Bom dia a todos. Bom dia. Maria Fernanda é diretora primária do Barradas. Então, esse é o grande objetivo. Hoje, a reunião ela vai ser um pouquinho diferente daquelas anteriores, porque naquelas anteriores a gente ficava discutindo especificação técnica dos veículos. Vocês se lembram que a gente teve diversos debates aqui, diversos encontros, não só aqui, mas também fora daqui, em outros, no São Paulo, no Rio de Janeiro, para conversar sobre a padronização desses veículos. Essas sugestões estão todas já catalogadas e vão compor um trabalho que vai ser o texto base da norma da ABNT, que vai ser... Cadê o coisinha de mudar aqui? Tá aqui. Que vai ser o primeiro etapa desse processo para poder a gente dar continuidade no trabalho aqui. O que decidiu, naquele período que a gente fez as coletas de sugestões, que a gente ia dar um encaminhamento para o processo, elaborando e publicando, primeiro, uma norma da ABNT, que tratasse desse padrão de especificação para a produção de veículos escolares no Brasil. Então, as coletas, as sugestões técnicas, as especificações técnicas apresentadas pelos senhores, ele está compondo esse material. Então, essa é a primeira grande atividade desse plano de ação. E aí, a gente vai apresentar algumas datas. Primeiro, eu quero dizer que essa norma já era para a gente ter tido a publicação dela no ano passado, Barradas? E a gente não conseguiu, porque a gente não conseguiu finalizar o processo de contratação da ABNT para poder fazer todo o procedimento para a publicação da norma, que tem toda uma rotina lá na ABNT para poder chegar finalmente com a norma publicada. A gente não conseguiu efetivar isso, e aí eu tenho aqui, trago para a gente a responsabilidade sobre isso. Foi um passo falho nosso, que a gente não conseguiu fechar esse processo, e por isso que ele faz parte dessa primeira etapa. A gente vai apresentar as datas, e se os senhores, à medida que acharem que dá para discutir, inclusive essas datas, fica aberto, tá? Então, vocês podem ir fazendo as sugestões, que hoje o trabalho é exatamente para a gente tentar fazer esse cronograma com esse plano de ação. Então, dentro da publicação da norma da ABNT, eu vou olhar para trás aqui, porque eu não consigo enxergar naquele pequenininho ali, o meu problema de DNA. A primeira etapa seria a elaboração do texto base, que é pegar aquele conjunto de sugestões que já foi feito, a coleta dessas sugestões, já foi catalogado, estão de posse com a gente, de posse do FNDE com o Inmetro, e colocar na ABNT, para a ABNT dar um padrão de norma, criar um texto base e fazer a consulta pública. Nós estamos prevendo que essa elaboração do texto base ela aconteça entre o dia 1º de julho e o dia 30 de outubro. Por que nós estamos botando nesse período e não agora? Porque nós precisamos de fazer o contrato com a ABNT. Então, tem um processo burocrático que a gente precisa vencer ainda antes de a ABNT entrar no circuito diretamente. Então, é um tempo que a gente acha que é necessário para a gente fazer a contratação da ABNT para poder tocar o processo da norma. Então, começaria o trabalho de elaboração do texto base a partir de 1º de julho até dia 30 de outubro. De 1º
a 30 de novembro, a ABNT vai dispor o texto base para consulta pública, que é um procedimento que eles têm lá também para poder, que faz parte do processo de elaboração da norma, né? Eu não sei, e aí a gente vai consultar a ABNT, se esse é o prazo que eles determinam lá. É 30 dias ou 60? Exatamente. A gente está, como a gente tem um pouquinho mais de pressa agora, porque a gente atrasou no processo, a gente vai tentar negociar com 30 dias, 45 dias. Então, a publicação e a disponibilidade do texto para a consulta pública. Depois da consulta pública, a ideia, e que aí eu quero pegar a sugestão dos senhores para saber se é necessário isso, é a gente voltar e fazer uma outra audiência pública com os senhores para apresentar, né, o resultado do texto base com as sugestões que foi dada no período de consulta, se ainda vai ter algum tipo de alteração para a gente fechar numa audiência pública com os senhores aqui. Esse é o primeiro ponto que eu queria pegar as sugestões de vocês aqui, do Barrados, do Inmetro, do Milton, para saber se a gente faz isso, não faz isso, se é necessário ou não é necessário. Então, vamos fazer, definindo ponto a ponto, para poder não ter que voltar depois. Então, estou aqui esperando a participação de vocês nesse ponto aí. Realizamos, depois da consulta da ABNT, uma audiência pública. Isso é necessário ou não? Paulo, a líder Jailson. A gente só pede para usar o microfone, como a gente está gravando a reunião, para registro. Se apresenta, tá, Paulo? Paulo Butterli, então, representando a Marco Polo e Fabos junto. Bom, sobre todo o processo da elaboração da norma e como envolve a ABNT, a gente sabe aí que depois da consulta pública, que a gente chama consulta nacional, né, existe aquela necessidade de fazer análise de todas as sugestões ou o que foi apresentado durante essa consulta, de 30 ou 60 dias aí. E isso é discutido no âmbito lá da ABNT. Tá? Então, a pergunta é em fazer uma nova audiência aqui, isto poderia ser produtivo a partir do momento que se teria algumas indicações do que se poderia, eventualmente, aceitar ou a forma de conduzir isto mediante as sugestões que forem apresentadas durante a consulta, né? Mas, assim, isso se define lá, me parece, né? Essa é a situação que eu tenho acompanhado algumas e é assim que eu acho que vai continuar. Pelo menos é o que eu tenho informações. Então, a minha sugestão, né? Então, você está, na verdade, sugerindo para a gente alterar aquele quadro ali, deixar em aberto, para consultar a ABNT qual é o prazo, e depois a gente preenche essa data. A data da audiência pública. Porque, de fato, ali ficou bem apertado, né? Termina dia 30 de novembro a consulta, e de 1º a 5 a gente estaria realizando a audiência. É bem em cima, né? Agora, essa audiência, ela pode ser não necessária, decisiva, né? Porque, pelo que eu entendo, a decisiva mesmo é na ABNT, né? Pelo que rege lá as regras da própria ABNT. Tá. Então, esse já é os demais concordam com esse posicionamento, a gente deixar aberto a parte da audiência pública, consultar a ABNT para saber como é que dentro do processo da normatização, como é que a gente faz esse... Bom dia para todos, Aurélio, da Anfávia. Nós entendemos que, em nome da transparência, é importante que a gente faça esse último cheque, essa última avaliação com uma participação ampliada. Nós achamos importante que a gente tenha essa outra audiência pública. Ok. Doutor Martins, por favor, deixa isso. Eu acho que o painel, eu acho que em geral está bom, só que eu queria colocar o seguinte: eu acho que ninguém aqui desta sala
se interessou tanto pelo transporte escolar quanto eu. Eu venho de cabeça no transporte desde 1968, acho que alguns nem tinham nascido ainda. Eu visitei todas as fábricas americanas naquela época, outras já quebraram, e no final acabou ficando a Bluebird, da Thomas Built Bus, que pertence à Mercedes-Benz. E o transporte escolar foi um trabalho que eu fiz junto à presidência da República, na época que o Lula estava aí, quando o Tarso Genro era o ministro da Educação. Então, nós conversamos e acabou surgindo o transporte escolar rural, que eles chamaram o caminho da escola. E que hoje, vejam, nós já se montaram mais ou menos 43 mil unidades dentro dos planos do FNDE e planos de algumas prefeituras em alguns estados separados. E toda a padronização que foi feita no caminho da escola rural, onde foi o Inmetro, colaborou, tivemos várias reuniões no Inmetro, até hoje, Zé, nós não tivemos uma reclamação do transporte escolar rural, do caminho da escola, nenhuma. 43 mil veículos foram jogados aí no caminho, onde tem todos os fabricantes da Fabus e todos os fabricantes de chassis também no Brasil. Então, eu digo, eu visitei todas as fábricas e, tempos atrás, estive lá na Thomas Built Buses, com o Alexandre, a Mercedes, e hoje, o transporte escolar nos Estados Unidos, e eu já disse isso para Dilma, na cara dela, qualquer filme americano que tu olhar, a não ser que seja pornográfico, tu vai enxergar um school bus. Eles dão um jeito. É um ícone, é um símbolo, faz parte da paisagem dos Estados Unidos, o ônibus escolar. Eles estão fabricando hoje, em torno mais, o Alexandre pode nos confirmar, naquela época eles estavam entre 30 a 35 mil por ano, mas já chegaram, na época boa, a 40, 45 mil school buses por ano. Eu me lembro que quando comecei a olhar como eles fabricavam o sistema de ônibus nos Estados Unidos, o school bus, eu cheguei à conclusão, puta, o que nós fazíamos na Marco Polo, na época era Nicola, era um verdadeiro lixo comparado com a produtividade que eles tinham lá. E eles normatizaram. Hoje as normas do school bus nos Estados Unidos estão em livros, são normas seríssimas, eles prestam atenção em tudo que é detalhe em termos de segurança. Então eu pergunto, não seria o caso de, através da própria Mercedes, que está lá na Thomas Built Bus, pegar todas essas normas do transporte escolar e tentarmos adaptá-las aqui ao Brasil, ao que nós já temos feito, Barra, dentro do IMET, que é muito pouca diferença aqui. Que o americano no school bus, ele presta atenção, segurança. É fundamental. Você pode ver, são ônibus, algumas vezes, muito feios, aqueles bicudão, tudo, mas em termos de segurança, é um negócio extraordinário. Eu acho que isso é o que nós precisamos começar a desenvolver dentro do Brasil para não criar um sistema de transporte que, no fim, o usuário e as mães olham e dizem, pô, esse negócio não tem segurança nenhuma. Então, eu acho que isso aí valeria a pena muito nós pensarmos, ter essa comissão que vai trabalhar nisso, estudar como é o transporte escolar americano, quais os pontos fundamentais que eles dão, para a gente mais ou menos copiar. Por exemplo, no ônibus hoje, o rodoviário e urbano, nós seguimos os padrões da Europa, lá R66. Então, tudo isso é feito já no Brasil, por norma, quer dizer, tem que ser feito disso aí. Por quê? São normas já experimentadas, com tecnologia muito avançada acima da nossa, e hoje nós nos adaptamos, e o nosso ônibus hoje no Brasil não fica nada a dever para ônibus alemão, para ônibus dinamarquês, ou seja lá o que for. Nós estamos em mesmo nível de tecnologia. Por quê? Porque nós fomos assemelhando e buscando as especificações, nos enquadrarmos dentro dela. Então, essa é a observação que eu queria fazer. Obrigado, doutor Martins. O pessoal da técnica ali está pedindo para facilitar a gravação, quando vocês forem falar, ficassem de pé.
tá? Mas só para facilitar, tem problema nenhum. Milton, você não quer vir sentar aqui com a gente? Hã? Tá bom aí? Pô, eu estou achando que eu cometi uma indelicadeza, não chamar você aqui. Nem. Hã? Milton é da turma do fundão. Mas alguém quer dar? Então, o que eu entendi é assim, ninguém está descartando aqui a possibilidade de, depois de fechar o texto base, depois da consulta, ter uma audiência para a gente apresentar o trabalho final, não é isso? A única coisa que está sendo questionada é que talvez a gente não consiga fazer nesses prazos que vai depender da BNT. Não é? Então, a gente vai ficar com essa data ali em aberto para a gente consultar depois, né, Barradas, a BNT, para saber qual que é a previsão que a gente vai dar com relação a isso. E tão logo a gente tenha essa definição, a gente completa esse plano de ação aí e encaminha para o senhor já com as datas previstas já dentro do processo da BNT. O que você acha, Barrado? Pode ser? Eu acho que pode ser dessa forma. Eu só queria dizer, a audiência pública, na verdade, a gente não vai discutir mais nada, né? Porque a discussão vai ser feita quando se fechar a norma na BNT, houver a consolidação das manifestações, né? Das discussões. Então, seria só para apresentar, que eu acho que não seria nem mais uma minuta. Já seria praticamente a norma em definitivo. Vocês têm esse entendimento também? É isso. Você quer mudar o nome do evento? Que geralmente a audiência pública parece que a gente vai coletar sugestão, vai debater, né? Não é o caso. Não é o caso. Nós vamos apresentar o resultado final do trabalho. O Milton quer falar, por favor. Lá. Mais uma questão de fora. Bom dia, Milton Franz Denatran. Eu concordo com o Barrado que, de repente, o nome audiência pública aí, eu acho que o evento em si, para fazer a finalização que possa ser importante e necessário em função da nossa própria dinâmica do grupo, correto? Agora, acho que o nome audiência pública, ele traz consigo um processo de contribuição, de coleta de informações e tal. Talvez a gente pudesse trocar isso como apresentação da norma. Isso. Lá, tá? Okay? Legal. Ok, obrigado. Então, a gente vai tirar a audiência pública, vai ficar lá um evento para apresentar a minuta final da norma. Tá ok? Então, vamos lá. O segundo passo que a gente tinha indicado lá no grupo era, publicada a norma, ou feita a norma da BNT, a gente ia consolidar a legislação que trata de transporte escolar no Brasil numa única resolução do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Porque aí a gente amarra as duas coisas, a BNT com as especificações e a legislação com a normatização. E aí, Milton, você vai poder contribuir com a gente nessas datas, que você tem mais know-how lá para poder ver como é que é o fluxo de movimentação lá dentro, que vai para as câmaras, essas coisas tudo direitinho. Assim, a ideia é que a gente, no final desse trabalho aqui, a gente já consiga lá apresentar uma minuta mínima lá no CONTRAN para que ela passe pela discussão interna lá do Denatran antes de ser apreciada e votada pelo CONTRAN. Aí eu queria, Milton, que você, por favor, desse uma verificada nessas datas, né, que a gente estava prevendo entre janeiro e junho de 2016, a gente tem o tempo para poder consolidar a legislação e fazer a minuta de resolução. Se a gente entender que, no final de 2015, a gente publica a BNT, a gente teria 6 meses para poder fazer a formatação, para poder botar lá, para circular, e ser debatido, inclusive, lá no CONTRAN. E a gente teria, entre julho a dezembro, para ela tramitar no Conselho. Porque, às vezes, o Conselho não aprova de bate-pronto, né? Esse tempo aí, Milton, como é que está? Você acha que está elástico, está bom? Isso. Você acha que é tranquilo para circular lá no jurídico, nas câmaras técnicas, tudo direitinho? Porque é um trabalho que a gente quer, depois de pronta essa norma, do CONTRAN, essa resolução do CONTRAN, tudo que tratar de transporte escolar vai estar dentro dela. Essa é a ideia. O que tiver de norma de transporte escolar e aquelas que nós vamos aperfeiçoar ainda, a gente quer colocar na resolução do CONTRAN. Milton. Zé Maria, eu acho que pode parecer um processo, um período longo, tá? Mas agora de manhã aqui, algumas situações já que a gente tem do dia a dia, em função do caminho da escola, né, e que a gente sente, porque uma coisa é a BNT, outra coisa é a norma do CONTRAN e é o nosso processo de homologação. Uhum. Então, acho que a gente precisa, sim, esse ano inteiro, para que a gente consiga decantar esse processo todo, para que a gente, depois, na homologação, a gente, aí sim, consiga evitar
muitas pedras no sapato na hora da homologação. Como hoje de manhã a gente estava comentando. Em carroça por um, o chassi sai de uma montadora que não sai sem o VIN, mas não sei o quê, não sei o quê. Está previsto ou não está previsto no processo de homologação? Tropeçou. Então, acho que esse ano é um tempo, pode parecer longo, certo? Mas eu acho que assim, a gente consegue ajustar durante esse ano a tramitação nas câmaras, porque a Câmara começa a funcionar em fevereiro, março, correto? Ele precisa tramitar, precisa adequar o mútuo, ele conhece bem o processo interno das câmaras, né? Ele também, às vezes, não é tão azeitado como deveria ser, né? E depois, no contrário, ele passa de novo por uma discussão total. Acho que mais um ano está tranquilo, acho que a gente consegue fazer essa discussão com tranquilidade. Ok. Alguém quer dar alguma sugestão nesse processo aí? Eu queria falar uma. Por favor, Barradas. Quando a gente elaborar a norma, né, der publicidade para todos aí, essa é definitiva, né? Alguém tem que dar compulsoriedade a essa norma, para que ela valha 100%, né? A gente só tem que ver se essa compulsoriedade vai ser através da resolução lá do CONTRAN, ou se o Inmetro, junto com a FNDE, vai precisar publicar algum documento, alguma portaria, para que dê essa aprovação final, né? Essa compulsoriedade da norma. Então, a gente tem que estar prevendo isso. No processo todo que a gente tem hoje no sistema, tá, a ABNT pode publicar a norma, mas ela tem que ser internalizada no meu processo de homologação. Eu tenho que abrigar isso. Isso normalmente é tranquilo. Às vezes a norma sai antes, às vezes a minha resolução sai antes. Quer dizer, a resolução sai antes do que a própria norma. Tá? E nos casos, como você falou da R66, né, que a gente está atualizando, que é específica de um tipo de veículo, nesse caso aqui, eu vou ter uma abrangência maior. Certo? Então, assim, eu acho que o processo, talvez, interno na Câmara Temática, para que a gente consiga consolidar isso, em consonância com as outras legislações todas que eu tenho, de homologação de veículos, que elas não podem ser conflitantes, né? Então, eu acredito assim, que ela vai começar, porque esse veículo só vai ser vendido depois que passar pela homologação e tiver o nosso código. Entende? Aí ele vai conseguir ser comercializado. Então, o processo, creio eu, pela minha visão, da mesma forma que em todas as outras situações, ele fecha com a publicação da resolução CONTRAN, tá? E da adequação da portaria de homologação de veículos, que vai abrigar o processo todo. Tá? Porque esses veículos, pelo meu entendimento, vão ser veículos que vão ser homologados especificamente para transporte escolar, correto? Então, eles vão ter um código, né, de transporte escolar, vão ter um código específico. Então, eu vou precisar dessa internalização no meu processo de homologação para que as montadoras e todos os players aqui consigam efetivamente comercializar o veículo e licitar o veículo, participar de licitações e tal, para que a gente não atravesse isso, né? E uma outra coisa que a gente tem que cuidar para que processos de licitação ou de compra ou de qualquer outro processo do governo não comecem antes, né? Para que a gente não tenha ruído como a gente tem em outras áreas, correto? Perfeito. Eu queria falar mais uma coisinha, Maria. Sim, Barradas. Barradas, depois o Paulo, por favor, ali do juízo. Eu achei que você tinha que estar aqui na mesa, viu, Milton? Convenceu. Agora ele está convencido. Dentro desse processo, né, como vocês já todos sabem, né, a gente faz acontecer a certificação desses ônibus, né, tá? Só que ainda a gente não está ainda no mérito dos ônibus escolares. Então, a gente tem que prever também dentro desse cronograma, né, que o Inmetro está preocupado, sim, e vai fazer acontecer, sim, combinado com a FNDE, naturalmente, né, e com o DENATRAN, né, a certificação compulsória desses ônibus. Como a gente já tem lá com as portarias 152, 153, né, ônibus, veículos com características rodoviárias, veículos com características urbanas, né, a gente vai fazer a mesma coisa, um programa específico de certificação compulsória para os ônibus escolares. Então, dentro desse cronograma aí, a gente tem que prever isso, que vai correr em paralelo. Que a gente vai ter que escrever uma portaria para fazer essa certificação acontecer. Você acha que isso pode rodar paralelo, começando a partir de que momento? Isso. Depois da norma? Na primeira data, a gente já pode começar a compor o documento. Antes Depois da só a gente BNT enxertar mesmo, com já a pode... documentação técnica. Já. Tá. O modelo a gente já pode botar no papel, né? A partir do meio do ano. Então, nós vamos criar um outro passo aí, que é como é que você chama? Processo de certificação. Processo de certificação dos veículos escolares pelo Inmetro. Isso. Tá bom. Aí vai correr paralelo a todos esses passos aí. Isso, corre paralelamente. Tá. Tá? Bom, Paulo Mutel da Fabos.
O Barradas leu o meu pensamento aqui, o meu comentário era exatamente em cima dessa questão, e o qual não dá para a gente deixar passar em branco pela importância que todo esse processo envolve, né? Nos quesitos de segurança, fabricação, e por isso que a certificação compulsória na questão envolvendo o Inmetro, ela vai ser fundamental nessa questão aí também. Passa pelas regras da BNT, do CONTRAN, mas, fundamentalmente, ela é agregada ao Inmetro e não deverá deixar disso de fora. Ok? Obrigado. A gente convidou vocês aqui para definir esse plano. A gente não tinha colocado essa parte aí no plano de ação. Então, essa parte da resolução está ok. Nós vamos, depois da resolução, a gente já vai criar um outro ponto, que vai ser o processo de certificação do Inmetro, dos veículos, e que vai correr paralelo, tá, aos demais passos aí. Está fechado aqui, Milton? Bom, agora é uma partezinha que vocês é que vão ter que definir para a gente como é que vocês vão se movimentar para poder garantir esse processo aí. Que aí nós estamos falando já do processo produtivo dos novos modelos de veículos escolares. Aí eu tinha colocado duas fases aí: desenvolvimento do veículo, né, e a outra fase que seria já a fabricação e homologação não sei como é que vocês chamam, se é cabeça de série, se é de protótipo, do veículo para disponibilizar para o mercado. Então, vocês precisam de nos dizer se esse tempo que está previsto aí ele é suficiente para fazer acontecer a produção dos modelos no novo padrão. Eu acho Vamos que lá. aquilo ali, junho de 2016, até junho, é muito tempo. Nós devia ser junho de 16 a dezembro de 16. 6 meses é suficiente para homologar isso aí. Para fabricar e homologar. Para fabricar e homologar, porque nós já estamos dentro do sistema. Hoje, imagina, se fabricou 43 mil ônibus escolares, é só a sequência disso aí, o Barrada sabe, que é pouca diferença que vai ter disso aí. Eu acho que isso aí é um exagero. É? Como a gente está num processo aí de decantação das coisas, nada está ainda tudo definido. Então, eu acho que depois desse prazo, dessas definições das normas, qual vai ser efetivamente o veículo, a gente pode decidir sobre aquela data, se ela é longa ou não, mas ela fica para a gente fazer uma avaliação depois. Pode ser longa e pode ser exato, o time exato para ser produzido. Então, acho que a gente pode pensar na hipótese de manter isso aí em princípio e depois a gente avalia na segunda rodada se esse prazo é suficiente ou não. Eu tenho a impressão que o prazo está adequado, mas antecipar o prazo, eu acho que nessa primeira reunião, sem conhecer os detalhes, eu acho que ainda é precipitado, tá bom? Tá, eu acho que precisa de ser observado também que os prazos que a gente coloca aqui do processo produtivo são prazos limites, que não tem nenhum problema e será bem-vindo vocês anteciparem etapas, tempo na fabricação, não é isso, Barradas? Então, assim, eu acho, doutor Martins, que a gente deixa o prazo até o final do ano, mas com aquela ideia de quem puder antecipar o seu processo de produção e disponibilizar o veículo antes, evidentemente que sai na frente, né? Vai ganhar mais do que os outros, né? Vai ter mais tempo para disponibilizar o veículo, vai disponibilizar o veículo mais cedo, portanto, vai chegar no mercado mais cedo, né? Vai ter já essa possibilidade. O que vocês acham? Pode ser assim? Essa é uma prática que o Denatran utiliza com muita frequência. A norma compulsória entra em vigor na data da publicação, com um prazo que passa a produzir efeito para 100%. Agora, quem quiser antecipar, antecipa desde a data da publicação. Uma data tal é compulsória para todo mundo. Quem quiser antecipar. Tá ok, tá ok. Esse é o limite, né? Nós estamos botando uma data aí nesse processo de produção como sendo o limite.
É óbvio que não tem nada dizendo que vai impedir de que os novos modelos sejam disponibilizados antes. Isso. Tá certo? Pessoal, por incrível que pareça, assim, do nosso ponto de vista aqui, seriam essas as decisões e as sugestões que nós teríamos aqui. Agora nós vamos abrir, se vocês quiserem abordar algum outro tema. Eu queria falar uma... Sim, senhor Tem uma Barradas. dúvida que Você... eu tenho, que eu ainda não discuti isso com vocês. Então, vamos, doutor Martins, deixa o Barradas se manifestar aqui. Não, ele tem um microfonezinho dele aqui. Hoje a gente tem todo o programa Caminho da Escola, né, que a gente trabalha em cima de ônibus rural e ônibus urbano. Né? A partir dessa certificação, é uma dúvida, tá? Uma dúvida que eu ainda não discuti com eles. A partir dessa certificação, toda a normalização desse tipo de ônibus, né, deixa de existir o outro, ou é uma continuidade, ou ele vai pegar o gancho, vai ser certificado, vai ser homologado, tudo bonitinho, é isso? A ideia, Barradas, é que a gente tenha, dentro do programa de Caminho da Escola, na padronização dos veículos Caminho da Escola, aportado os veículos atuais do programa Caminho da Escola Rural. Todos os modelos que nós temos, que já está bem solidificado, com algumas coisas que a gente está ainda pensando para o futuro bem próximo agora, mas a ideia é essa. A padronização vai também beneficiar os veículos do programa Caminho da Escola. Os veículos do programa Caminho da Escola vão estar compondo a cartela de veículos padronizados escolares no Brasil. Evidentemente, com as especificações diferenciadas, né? Porque uma coisa é veículo para a zona rural, outra coisa é veículo para rodar só na zona urbana. Então, vai ter essa diferenciação. Então, dentro dessa padronização que a gente vai realizar, vão estar contemplados o urbano e o rural. Isso. Aqui. Eu queria fazer um último Como não gravou comentário. aquela hora, né? O senhor estava de pé, agora você vai falar de pé para poder Tem que gravar. falar em pé. Não, eu queria só chamar a atenção que a importância deste programa é muito relevante para a indústria automotiva, principalmente para nós fabricantes de ônibus. Quando nós sugerimos esse plano, nós recém tínhamos terminado o caminho da escola rural no início, eu sugeri ao Haddad, Fernando, depois para o Mercadante, o Paim, quando estava lá, que nós criássemos, eu pesquisei, Milton, no Denatran, perguntando qual é a frota de veículos escolares que servem, saiu até depois no estado agora de São Paulo, a Folha de São Paulo, umas 3, 4 semanas atrás. E me deram no Denatran, na época, que existiam 100 mil veículos fazendo o transporte escolar urbano, entre Kombi, vans, pau de arara, ônibus, micro-ônibus, qualquer bagulho que se possa imaginar para transportar crianças. Assim elas eram transportadas. Então eu disse, por que nós não criamos, assim, em função do sucesso do ônibus escolar rural, criar um processo ônibus escolar urbano para trocar estes 100 mil ônibus num prazo de 8 anos ou 9 anos, como foi feito no transporte urbano. Hoje não sai nenhum ônibus urbano sem esse sistema de acessibilidade. E foi data até quando? Foi em 2014, né? Que nos foi dada uma data, até lá todos os ônibus urbanos têm que ter acessibilidade. Nós fizemos o diabo e nos enquadramos dentro daquilo. Então, eu pergunto, se nós conseguirmos criar uma norma, uma medida provisória, ou uma portaria, uma instrução normativa, seja lá qual o instrumento jurídico que for, fazendo com que dentro de 8 ou 9 anos nós possamos trocar toda esta frota de veículos hoje particulares absolutamente irregulares que transportam crianças, se for em 8 anos, vejam vocês, 100 mil, em 8 anos nós teríamos que trocar 12% ao ano. 12% ao ano sobre 100 mil veículos, nós estamos falando num nicho de mercado de 12 mil veículos. O que salvou toda a indústria, há 4 anos que vem salvando a indústria de ônibus no Brasil, foi o caminho da escola rural, que em 6 anos chegou a 43 mil ônibus. O programa Fabus hoje monta uma média de 30 mil ônibus. 43 mil ônibus nesse período foi 1 ano e meio de produção de todos os ônibus que o caminho da escola deu. Isso foi o que
dê um oxigênio para as fábricas, e nós queremos, com isso, criar este nicho de mercado de 12 mil unidades por ano, que vai ser um negócio espetacular, porque o caminho da escola rural não vai morrer, né? Isso vai continuar. Não sabemos quanto dinheiro o governo tem, que estão nos devendo aí hoje para nós 500 milhões de reais. Depois nós vamos ter que conversar, ver como é que nós vamos sair dessa. Mas eu acredito que são planos inovadores, isto chama-se inovação, não é fazer a mesmice que sempre se faz, criar coisas novas, diferentes, para que possa melhorar o estado em que nós estamos. O ônibus, por exemplo, nessa situação atual, e o caminhão, a Anfávia deve estar a mesma coisa, deu 30% a menos. Foi a maior queda que existiu em toda a história do sistema todo. Porque não há confiança no governo, o PS4 desmantelou e por aí o sistema vai. Então, nós criando esse programa, Caminho da Escola Urbana, beneficia as montadoras, que hoje Volkswagen tem chassis, a MAN, a Mercedes tem, a Iveco tem e a Grale tem. Quer dizer, então, as montadoras já estão enquadradas dentro desse. É fazer um negócio junto, e eu acho que será um trabalho, viu, Zé, que o FNDE, liderando pelo FNDE, criar um nicho de mercado como jamais foi visto em todo o Brasil. Que hoje a indústria, nós não pedimos dinheiro, nós queremos condições para poder trabalhar. Agora, se existir uma normatização através do Inmetro, e esses ônibus escolares que foram definidos, foi muito bem feito, nós tivemos nas Barradas, eu acho que umas 5, 6 reuniões, até definir isso aí, e o veículo é perfeito. Então, a mesma coisa se fizer no caminho da escola urbano, nós vamos ter, viu, Zé, um negócio extraordinário. Uma coisa, parceria entre o governo, FNDE, e as empresas privadas. Criar um nicho de mercado que é 30% do volume de todo o mercado. Senhor, é isso aí que eu queria chamar a atenção de todos. Só assim, deixar de novo, mais uma vez, claro que assim, o nosso papel aqui, doutor Martins e os demais, é construir o processo. Solidificado o processo de padronização da fabricação dos veículos escolares no Brasil, tem passos seguintes a serem feitos em outras áreas. Os veículos estão todos aprovados, tem todos os modelos, agora a gente tem que discutir a isenção tributária, como é que vai fazer o sistema de financiamento, onde vai ter linha de crédito, como é que vai ser as facilidades, etc. e tal, que não é uma coisa que vocês vão discutir com o Ministério da Educação e com a FNDE. Tá? Isso toda a vida eu coloquei claro. Nós chegamos, a gente define os princípios da política educacional. Nesse caso do programa Caminho da Escola, nós estamos discutindo padronização de veículo, porque a gente considera que é recomendável que a gente tenha um modelo de veículo escolar para todo o Brasil. Modelos de veículo escolar, mas um padrão de veículo escolar para todo o Brasil. Evidentemente que a repercussão desse processo vai se expandir para outras áreas também. E aí é bom que os senhores já comecem a subir essa demanda em outras instâncias de governo para saber o que está sendo projetado no âmbito do Ministério da Educação, junto com os senhores aqui no FNDE, com relação aos veículos escolares no Brasil. Tá? Eu tenho muita clareza disso. E o Milton estava me lembrando aqui que a gente tem sempre, na regulamentação do CONTRAN, a gente tem sempre datas de corte. Datas em que o setor de fiscalização vai começar a tirar do mercado aqueles veículos que não estão dentro do padrão estabelecido do programa. Mas nós precisamos de respeitar o direito das pessoas que têm atualmente esses veículos de usarem o veículo até quando a legislação permitir. Então, a gente tem que ter esse cuidado de assim, a gente não achar que a gente vai conseguir trocar os 100 mil veículos assim, da noite para o dia. Nós, primeiro, precisamos apresentar à sociedade os veículos padronizados para que ela se sinta segura e comece a cobrar de que os seus filhos sejam transportados por esses novos modelos, que aí vai, inclusive, induzir o mercado privado a fazer a alteração dos veículos que eles utilizam atualmente. Milton, você queria... Não, é correto. Assim, a preocupação sempre é porque, senão isso juridicamente não se sustenta, o plano mais maravilhoso não vai se sustentar. Nós estávamos falando, nós temos algumas situações que são complicadas na área de legislação de trânsito, que é aquela história do até o sucateamento. Nesse caso, eu não vou ter
malefício aí até o sucateamento, porque a gente consegue estabelecer uma linha de corte, né? Mas, efetivamente, o cidadão, o proprietário do veículo, a gente tem que contemplar e analisar isso de uma forma mais macro. Gustavo, da Iveco. Claro, quase que eu falei, viu, Gustavo? Gustavo da Iveco. Gustavo da Iveco. Uma dúvida, pelo que eu entendi, então, a aplicabilidade da normatização vai ser tanto para particulares quanto para compras governamentais, né? E eu gostaria também de entender se essa normativa vai aplicar somente para veículos tipo M3, acima de 5 toneladas, ou M2 e M3, né, incluindo veículos... Não, essa dúvida nós já tiramos anteriormente. Nós estamos discutindo padronização de veículos escolares. Todos os veículos que quiserem ser veículo escolar, que se pretenderem ser utilizados no âmbito do transporte escolar no Brasil, ele vai ter que assumir as especificações que foram ditadas pelas normas. Ponto. Aqui nós não estamos discutindo modelo de veículo, nós estamos discutindo padrão de veículo escolar. Tá ok? E é tanto para público quanto para privado. Nós estamos extrapolando aqui que o caminho da escola até então ele está direcionado para o público, para o transporte dos estudantes da rede pública, né, com ações do governo federal, do Ministério da Educação e do FNDE, mas esse não, esse vai ser modelo de veículo escolar para o Brasil. Mais alguma coisa, senhores? Não esquecer que quem for trazer ônibus de fora, né, vai ter que se enquadrar também a regra do jogo aqui brasileira, né? Não esquecer disso. Tem gente trazendo ônibus de fora ainda? Vai ter gente querendo trazer. Se vai trazer, eu não sei, está querendo trazer. Pô, o Brasil fabrica ônibus tão bem, né? Senhores, mais alguma coisa? Já não? Então, mais uma vez, viu como a nossa reunião foi produtiva? Fechamos. A gente vai fazer as alterações aqui nesse plano, depois eu encaminho para os senhores um cronograma já definido, tá? Tá ok? Doutor Martins, ele quer... Bom, com relação ao financiamento, eu acho que nós vamos conseguir, dentro do BNDES, arrumar um PSI4 específico para o caminho da escola. Bem como eu acredito que o trabalho que nós vamos fazer junto aos governadores, nós vamos conseguir eliminar o ICMS, como conseguimos no caminho da escola rural. Foi dureza, eu fiquei quase um mês visitando um por um, secretários da Fazenda, naquele comitê que eles têm, conseguimos tirar o ICMS. É um trabalho dificílimo, mas por isso é que eu digo, é um troço novo que nós estamos trazendo ao mercado. É um segmento diferente. E aí, dentro desse sistema, eu acho que é importante nós levarmos em consideração que, além dos veículos movidos com motor diesel que nós temos hoje, vão surgir alternativas de veículos elétricos, híbridos, movidos a bateria, que provavelmente vão buscar no BNDES prazo de 15 anos, que é hoje o que eles têm dentro desse sistema. Então, isso nós precisamos ter um certo cuidado para que não haja um confronto entre os veículos que nós temos e esses veículos que poderão ser invadidos por empresas chinesas que vêm com preços lá embaixo e acabam destruindo com esse sistema todo que a gente está organizando. Então, aí, viu, Barrado, é importante, muito importante, a atuação do Inmetro dentro desse negócio. É isso aí. Ok. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Tá? A gente depois encaminha para vocês a finalização do processo, já com as datas mais definitivas que a gente aprovou aqui. Um abraço, até qualquer hora dessa aí.